Gomes. Ah, pô, deixa eu falar uma historinha rápida para você aí. O meu pai, você não conheceu meu pai. E o apelido do meu pai era Grilo, que passou para mim também. Então, os amigos de infância me conhecem por Grilo e tal, aquelas coisas todas, né? E meu pai, antes de morrer, com 80 anos, ele tinha amigos da época de infância ainda. E conviveram mais de 70 anos juntos, né? Você acredita que tinha amigos dele daquela época que conviveram 70 anos jogando bola, fazendo aquelas coisas de moleque, depois fica adulto, e aquelas coisas de adulto, e os caras não sabiam o nome do meu pai. Os caras só chamavam meu pai pelo apelido. Ô, Grilo, ô, Grilinho, entendeu? E alguns amigos meus também. Muitos não sabem meu nome de infância. Ah, o Grilo, o Grilo. Alguns nem são, mas muitos não sabem meu nome. E vou te contar uma história. Por que eu estou contando isso? Porque Apu Gomes, eu te conheço já há bastante tempo e te conheço só por Apu Gomes. Eu sei que não é o seu nome. Eu sei que é um apelido, né? Que depois lá na frente você vai explicar para nós o porquê desse apelido. Mas é engraçado, a gente convive tanto tempo junto e a gente não sabe o nome das pessoas. E você é um deles. Eu te chamo de Apu, Apuzinho, Apu, Apu, Apu. Né? E olha que coincidência. E estamos aí. Apu Gomes, direto de Los Angeles, via satélite aqui, nessa conversa comigo, Apu. Pô, Apu, para mim é muito legal estar falando com você por dois motivos. Primeiro, porque a gente já se conhece já há algum tempo. Eu sou fã de você porque você é um cara que sempre está se provocando, sempre foi um cara muito esforçado. Eu sei que você começou a sua caminhada lá embaixo, como motoboy, né? Eu quero que você me conte essa história aí. Chegou a ser fotógrafo, se provocando e não sei o que, não sei o que lá, e agora está morando em Los Angeles, largou tudo aqui, falou, meu, eu vou para lá e vou me aventurar lá nesse meio aí, e tá fazendo as coisas. Daí eu ligo pro Apu, não dá para falar com você agora. Não dá porque eu tô em cima de um barco, tô fazendo uma pauta. Eu achei aquilo muito legal, cara. Falei, porra, é isso aí mesmo. O segredo é sair do lugar comum. Agora, nas nossas caminhadas pela vida, tem uma coisa que eu acho muito legal, tanto em mim quanto em você, é a gente fazer parte da associação dos fotógrafos comedores de galinha. Aquela confraria lá que o Fukuda, o Barza, o Miguelito, aquela turminha lá toca, né? E, pô, é um prazer muito legal aquela turma lá, que reúne pessoas da antiga, alguns mais novos e tal. E essa semana, em especial, semana passada, teve um burburinho lá no nosso grupo da galinhada, né? E todo mundo, não, pô, parabéns! Pô, parabéns, você merece! Pô, que legal, parabéns! Pô, por que os caras estão dando tanto parabéns pro Apu? Daí você, pô, a gente fica sabendo, né? Aniversário? Falei, pô, o que é? É aniversário, né? Pô? Quantos anos? Não, é que o cara ganhou um prêmio da Associação dos Fotógrafos de Imprensa da região lá de Los Angeles, com uma foto lá num prêmio lá do Web News, né? E com uma reportagem que ele fez, que você fez, sobre os índios Waiapi, que é lá na divisa lá de Brasil, com as Guianas, aquelas coisas todas. Aí todo mundo, parabéns, parabéns. Pô, aquilo eu achei muito legal. Eu falei, pô, parabéns. Você é um cara que a gente precisa conversar. Então, pô, por isso que eu tô aqui, a gente, pô, feliz de estar vendo você aí, você ter feito contato, a gente conversou e vamos se falar, pô, muito legal mesmo. E assim, aquela turma, aqueles malandros lá da Associação dos Fotógrafos Comedores de Galinha, vai matar saudade de você. Porque de mim já estou de saco cheio, mas de vocês estou com saudade. Porra, Conceição, que saudade da CG, velho. Faz um tempinho. Na última reunião eu não estava presente, né? Foi por pouco, velho, por muito pouco. Na última reunião,
acho que não teve reunião esse ano, 2020? Esse ano não, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, não teve reunião, pois é. E na reunião do ano passado, cara, a reunião foi um dia depois que eu fui embora do Brasil. Eu estava aí no Brasil fazendo esse trabalho com os Waiapi. Cheguei aí no Brasil, fui lá para o norte, para a Amazônia, fazer esse trabalho. E aí, na volta, aí a galera começou a falar no grupo ali, vamos fazer a reunião, vamos fazer a reunião. Só que a reunião sempre acontece sagrado, desde o início, às segundas-feiras. E aí eu já tinha uma passagem marcada para o domingo, cara. E a reunião foi na segunda. Eu falei, porra, galera, não acredito. Mas sabe quem ficou feliz com isso? Foi o Gibinha, porque sobrou mais para ele. Pois é, Gibinha foi lá, levou no mínimo deve ter comido os fígados, coração de galinha, tudo lá sozinho, velho. Ainda levou E um fez a marmita marmitex. ainda para levar para casa. Eu sei. Pô, mas que saudade da galera, né, cara? E aí, bom, já que a gente está falando aqui, né, você me convidou para a gente trocar uma ideia e para mim é uma honra e uma satisfação trocar uma ideia com você, que é uma das pessoas que sempre foi referência para mim desde o começo. Quando eu comecei na minha carreira como fotógrafo, como fotojornalista, eu ficava ali, cara, todos os dias consumindo o jornal, todos os jornais, vendo que as pessoas estavam produzindo, aprendendo com vocês mesmo, vendo o que vocês estavam fazendo. E aí, porra, um dos nomes que sempre estava lá era o José Luiz da Conceição. E entre outros, muitos amigos que eu tive o prazer e a honra de conhecer na rua e me conectar com essas pessoas. A galera da ACG, são muitos. Pô, nosso amigo Paulo Bravos, que foi o fundador da ACG, ele que criou essa história aí. E você falou do Apu. Na real, esse é um apelido que o Paulo Bravos me deu antes da CG. E aí, quando a CG foi criada, na verdade eu fui na segunda reunião, a primeira eu não fui. Mas na segunda reunião da CG eu estava lá já, e aí já era Apu. Ninguém mais sabia meu nome. Ele que te batizou de Apu. Ele que me batizou de Apu, cara. Paulo Bravo, você conheceu ele, né? O cara, ele era um figura e adorava fazer piada, tirar onda. Era um cara super alegre, contente mesmo. E aí a gente se conheceu lá no Diário de São Paulo. Eu fui lá um dia, batendo na porta lá, levar meu portfólio, as minhas fotos, meu portfólio que eu estava começando a construir ainda. E aí fui lá, o Marcão era o editor, o Marcão, o Davi, e o Paulo Bravo estava lá também, conheci ele, depois nós nos tornamos amigos, eu trabalhava fazia umas fotos para a Futura Press, fazia e disponibilizava as minhas fotos na Futura Press, e assim que eu comecei entrando no fotojornalismo e fui conhecendo as pessoas e vendo como que vocês trabalhavam, foi assim que eu fui adquirindo uma experiência. E o Paulinho, tirador de sarro que ele era, ele falou que eu tinha cara de indiano. A gente virou amigo, depois que a gente virou amigo, ele falou, você tem cara de indiano, você parece aquele Apu dos Simpsons. Eu falei, que Apu dos Simpsons, caralho? Ele falou, velho, você é o Apu dos Simpsons. Eu falei, cara, não gostei do apelido. E aí, foi na época que o Maluf foi preso na Polícia Federal, a primeira vez que ele ficou preso lá há um tempo, e aí começou a ter um plantão de jornalistas na frente da Polícia Federal para ter notícias dessa prisão do Maluf. E eu era um freelancer, trabalhava, tinha minha motocicleta, ia lá de moto e tal, e comecei a fazer o plantão lá também. Tava os jornalistas da imprensa toda lá, todo mundo. Paulo Bravos era um dos que estava fazendo o plantão lá.
E aí ele pegou e começou a espalhar para os amigos. Muita gente que assim nem era muito amigo meu, mas ele queria espalhar o apelido. Ele foi lá e falou: chama aquele cara ali de Apu. Quando você for falar com ele, chama ele de Apu, já fala que Apu é o apelido dele. E aí a galera começou a me chamar de Apu. Eu falei: caralho, cara, essa galera. O cara falou, ele falou: cara, seu nome é Apu, você tem que começar a assinar as fotos como Apu. Luiz Carlos tem um monte. Luiz Carlos Gomes, no jornal Luiz Carlos Gomes, ninguém nem sabe quem é, que tem o Luiz Carlos Murausca na Folha, tem o Luiz Carlos Varela, que é o Juca, tem o Luiz Carlos Leite no Agora, tinha um cara que chamava Luiz Carlos Costa, que foi... E aí ficou por isso. E teve um dos dias que o Maluf falou que passou mal, colocaram ele numa ambulância e levaram ele para o Hospital das Clínicas. E aí, nisso, rolou toda aquela movimentação, a galera começou a sair correndo atrás da ambulância. Eu peguei a minha moto e segui a ambulância no trânsito. E segui a ambulância sozinha. A ambulância parou no Hospital das Clínicas. Eu deixei minha moto no meio da rua mesmo. Entrei correndo no estacionamento onde as ambulâncias entravam, com a câmera pendurada, a câmera dentro da jaqueta ainda, né, para proteger ela enquanto eu estava pilotando a moto. E aí, a hora que os caras abriram a ambulância, eu tirei a câmera de dentro da jaqueta e comecei a fotografar. Aí o Maluf estava deitado na maca, ele olhou assim, quando ele viu que ele estava sendo fotografado, ele levantou a mão assim, fez uma cena dramática. E aí, nisso, o segurança já veio, já grudou a minha câmera, eu fiquei puxando a câmera para lá, o segurança para cá. Nisso, eu corri, tirei o cartão, enfiei no bolso e fiquei brigando com ele ainda para ele não pegar a câmera. Mas o cartão já estava no meu bolso. O truquinho! Mas aí o cara liberou e aí eu saí de lá. E nisso meu telefone começou a tocar. O pessoal falou: a gente viu que você seguiu a ambulância. Você fez a foto? Eu falei: fiz, eu tenho a foto. E aí eles falaram: cara, então só você fez a foto, que ninguém saindo fez a foto. Aí começou aquele burburinho. Eu mandei as fotos para a agência. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira e tirar uma onda. Falei: cara, ninguém fez, eu vou colocar. Peguei e escrevi Apu Gomes. Caralho! E aí no outro dia a foto saiu publicada. E aí o Paulo Bravos, os amigos, tudo começaram a ligar, foram a loucura. Ei, assumiu! É isso aí, agora você é o Apu Gomes, agora não tem mais volta, agora você tem que assinar desse jeito. Falei: cara, quer saber? Beleza. E aí pegou. Pegou! E aí e, tipo, hoje em dia eu já não me importo mais. E aí é isso que você falou, tem muita gente que nem sabe meu nome. Eu mesmo não sabia, pô. Agora é de boa, hein? A Apu Gomes é mais legal mesmo, hein? Cara, é que ficou engraçado. E há uns dias atrás aí, um amigo aqui em Los Angeles também, que eu já conheço há quase 5 anos, também descobriu meu nome esses dias, por acaso. A gente estava falando alguma coisa. E aí eu comentei uma coisa que estava entre amigos mais próximos, os amigos mais próximos me chamam de Luiz, Luizinho. Ah, Luizinho, não sei o quê. Os caras olhou e falou: mas vocês estão te chamando do quê? Não, mas o que é Luizinho? Eu falei: é meu nome. O cara falou: como assim? Aí a galera fica... Que legal, hein, Apu? Ô, Apu, Pois é, é do Paulo caramba, Bravo. né? Paulo Bravos, grande Paulinho. Paulo Imprensa. Paulo Impressa. Ô, Apu, agora sim, que história é essa? Você era motoboy e como é que você surgiu para fotografia? Como é que você comprou sua máquina? O que te inspirou para você estar lá em frente à Polícia Federal, até chegar à Polícia Federal? Como é que foi isso daí? Cara, eu acho que, assim, o gosto, a paixão pela imagem, eu acho que isso eu sempre tive dentro de mim. Hum, Sempre gostei de tirar foto, mas, tipo, nada sério, nem tinha câmera em casa. Mas eu sempre gostei de tirar foto. E sempre que às vezes aparecia uma máquina ali, a galera falava: ah, não, deixa eu tirar. Eu achava interessante, velho, aquele negócio de olhar no buraquinho e pá, apertar o olhar pelo botão. buraco da fechadura. E aí, cara, o tempo foi passando. A época de adolescente, lá na Zona Sul de São Paulo, tinha um amigo que a família dele tinha um pouco mais de condição, então a mãe dele comprava, tipo, tinha câmera em casa, e ele sempre saía com a câmera e tal.
E aí eu sempre falava, ô, deixa eu tirar foto. Ele, pá, deixava. Um dia ele deixou a câmera comigo emprestado, uma Yashica, aquelas maquinazinhas xereta, mas eles não usavam. Aí ele falou, pode ficar com você aí. Se a minha mãe precisar, eu peço. Mas enquanto isso, fica com você. E aí a gente saía andar de bicicleta, empinando a bicicleta, empinando mobilete, aquelas, e eu tipo, tirando foto da galera dessa época ainda. E aí isso passou com o tempo, nada. Teve uma época que eu fui no shopping com o meu pai e a minha mãe, a gente entrou numa loja e tinha uma máquina filmadora em promoção, aquelas máquinas do mostruário, então era muito barato, cara, eles estavam vendendo muito barato. E aí eu comecei a insistir pro meu pai, eu falei, compra, compra, compra. Meu pai, não, não, cara, eu fui lá e fui na minha mãe e falei, mãe, vamos comprar, tal, acho que vai ser legal, a gente gravar umas coisas nossas, tal. Minha mãe sempre gostou de foto, ela tem os álbuns da gente de criança, de todo mundo desde bebê. E aí foi mais fácil convencer ela. E aí ela foi lá e falou com meu pai, não, vamos comprar, acho que vai ser legal, tal. Aí meu pai comprou essa filmadora. E aí, cara, eu saí igual louco filmando todo mundo em casa, porque tudo e tal. E aí comecei a editar os vídeos usando o videocassete e a câmera. E aí eu passava, gravava um pedacinho no videocassete, voltava, pulava, gravava o outro pedaço que eu queria, encaixava, fazia uns videozinhos curtinhos, engraçado, cara. Mas isso aí passou, o tempo passou, eu morava lá na Pedreira, zona sul de São Paulo, estudando, precisava trabalhar, fazer alguma coisa. Foi uma época, naquela época que tinha aqueles transporte clandestino em São Paulo, um amigo comprou uma Kombi e aí me chamou para trabalhar com ele, quer ser meu cobrador, vamos trabalhar? Eu falei, vamos. Comecei trabalhando com esse cara aí, de cobrador de lotação, tal, não sei o quê. Depois, com um tempinho, comprei uma moto. Eu sempre gostei de bicicleta, moto. Comecei a dar uns rolês de moto. E aí eu resolvi, nisso, depois arrumei um outro emprego de office boy. E aí eu já tinha minha moto, trabalhava como office boy, tinha 17 anos, nem tinha habilitação ainda. Mas assim que eu tirei a minha habilitação, o escritório que eu já trabalhava, eu comecei a falar com o pessoal. Falei, pô, deixa eu trabalhar de moto aqui. Eles contratavam uma empresa lá e pagavam uma grana. E era uma grana que, cara, trabalhando, estudando, fazendo o terceiro colegial, era uma grana que eu não ia conseguir no emprego, trabalho de office boy de jeito nenhum. Era tipo 4 vezes mais do que eu ganhava de office boy. Eu falei, cara, eu vou trabalhar, vou me arriscar na moto. E a galera falava, não, mas você é muito novo, tal, a gente não quer você na moto, a gente gosta de você aqui, é perigoso. A gente gosta de você vivo. Falei, não, mas é legal, eu gosto, tá? Eu já tenho a moto, eu vim trabalhar de moto. A galera falou, ah. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar nessa empresa. E era uma empresa que, hoje em dia, é meio comum esse negócio de co-work, né? Antes do coronavírus, tinha se tornado comum esses co-work, escritórios e tal. E era uma empresa que lá no ano de 2001, quando teve o ataque do 11 de setembro, eu já trabalhava, é isso aí. Em 2001 já tinha essa empresa de cowork, e aí dentro dessa empresa tinha uma agência de publicidade que funcionava lá dentro desse escritório de cowork. E aí eu já vi o fotógrafo deles chegando, saindo com as câmeras, às vezes ele tipo me dava uns filmes para eu poder ir revelava os filmes para ele, depois tinha que digitalizar os filmes para ele poder fazer as coisas, e eu sempre observando ali, eu falei, pô, que câmera é essa aí? Nossa, que câmera bonita, eu gosto de câmera. Ele, é, legal, tal. E aí, nessa época que eu tinha a câmera do meu amigo, eu tirava umas fotos na rua, peguei e levei. Eu falei, pô, eu gosto de tirar foto, tiro umas fotos de vez em quando. O cara olhou e falou, sério? Aí ele olhou e, tipo, acho que ele viu alguma intenção nas fotos ali. E falou, mas por que você tirou essa foto aqui? Eu falei, porque eu achei legal ali esse negócio das linhas e tal. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, me deu uma caixinha com 5 filmes, vai fotografando quando você estiver na rua, fazendo umas coisas pra gente aí, você tira umas fotos, depois a gente revela aqui pra ver como é que ficou. A gente manda revelar pra ver como ficou. Falei, beleza, legal. E aí, cara, ele começou a gostar dessas fotos, falou, pô, que bacana, tal. Ele falou, cara,
por que você não compra uma câmera? Eu falei, será? Ele falou, compra, eu te ajudo a comprar. Eu falei, mas eu não sei. Ele falou, não, eu te ensino a fotografar. Se você comprar uma câmera, eu te ensino. Eu Caramba. falei, boa. E aí teve um dia, esse fotógrafo, ele se tornou meu amigo para a vida. A gente é parceiríssimo, a gente tem uma conexão muito forte até hoje. Chama Guto Lima. Parceiro, brother. Grande Guto Lima. Olha aí, Guto. Olha o que você aprontou aí. E aí, velho, o Gutão hoje em dia tá morando lá em Floripa, a gente se fala sempre. Ele pegou e falou, vamos lá, tem uma rua lá no centro, 7 de abril, que lá vende um monte de câmera, tem câmera usada, a gente vai lá, eu te ajudo a comprar uma câmera, mas você precisa comprar uma câmera manual, para você aprender qual que é o processo. Eu falei, legal, quero. E aí ele montou na garupa da moto comigo um dia, cara, ele é grandão, assim. E aí não tinha capacete. Ele Ixi. falou, cara, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí ele, tipo, a gente vai na moto. Eu falei, mas cara, não tem capacete. Ele, porra, também não tem. Agora que a gente vai fazer? Ele, maluco, velho, foi lá e pegou a tampa de uma lixeira meio redonda, assim, branca, que a gente tinha lá na agência, colocou a tampa da lixeira na cabeça e nós fomos para o centro de São Paulo comprar minha câmera. Chegou lá, a gente encontrou uma Canon FTB com uma lente 50mm, toda mecânica, só tinha uma bateriazinha para o fotômetro, mais nada, o resto era tudo mecânico. E aí, a partir disso, a gente voltou para a agência e no final do dia, quando ele terminava o trabalho dele, eu ficava lá até mais tarde, todo mundo ia embora e ele começou a me explicar o processo da fotografia, o que era filme, como que o filme funcionava, dava para revelar, qual que era o processo, o que eram os pixels, enfim. Foi me mostrando e desenhando, não, mas isso aqui funciona, não, mas o que é isso? O que é grão de prata? Pô, o grão de prata é uma coisa, que aí são vários pontinhos, que aí tem lá o ISO 400, 800, que isso vai determinar o tamanho, e foi lá e eu falei, e foi abrindo esse mundo para mim, cara. E eu sempre na Caraca. rua, na moto, tirando foto e tal. E aí ele via as minhas fotos e a gente discutia. Criei um blogzinho e a gente ia sempre ali compartilhando foto um com o outro. E aí ele foi fazer um curso e ele sempre gostou também dessas coisas. Ele fotografa, as fotos dele tem muito contraste de cor e tal. Ele tem uma linguagem muito bonita. E ele, por gostar dessas coisas, um dia foi fazer um curso do Walter Firmo, de luz e cor. E aí ele fez esse curso do Walter Firmo, e através do Walter Firmo, ele ficou sabendo de um curso do João Bittar, de fotojornalismo, na época, na Imã. Na Galeria Image. Na Galeria Imã. Aí ele pegou e falou, cara, você conhece esse cara aqui? Você já viu que tem um curso de... Que aí a gente saía para ir almoçar e eu parava na frente da banca de jornal e olhava as fotos da capa dos jornais que ficavam tudo estampado lá, Estadão, José Luiz Conceição, e as fotos lá da Folha, Antônio Gaudério, Luiz Carlos Muraus, que eu olhava e falava, cara, que legal, né? E tal, e ficava pirando. E aí ele pegou e falou, cara, eu tenho um curso, você já viu esse cara aqui, ó? Dá uma pesquisada, quem é? Ó. Ele é um editor de fotografia, tal, já trabalhou e tava o currículo do João lá. Eu olhei e ele falou, cara, esse cara tem um curso que eu acho que é sua cara. Acho que você ia gostar de fazer curso de fotojornalismo. Você gosta de andar na rua, tal. Você quer fazer? Eu falei, cara, de repente eu faço e tal, mas na época eu ganhava pouco ainda, o curso era caro para mim na época, tal. Aí ele pegou e falou com os donos da agência. Falou o Guto. O Pegou e Guto. falou com o Mauro e o Ivan, falou, cara, a gente podia pagar esse curso pro Luizinho. Aí ele pegou e falou, um curso de aprimoramento da agência, né? Acho que vai ser. E aí os caras pegaram e falaram, você quer fazer? A gente vai bancar o curso para você. Eu falei. Caramba. E aí o Guto foi fazer comigo. Nós fizemos o curso do João Bittar junto.
E aí, cara, foi um negócio assim que, tipo, a gente ia lá, tal, com as fotos, o João explicou bastante, ele tinha o começo do curso era a parte histórica, como é que surgiu o fotojornalismo, as agências, quando começaram a surgir as agências de fotógrafos no Brasil, quando os caras criaram a Angular, tudo, aquele lance, e aquilo ali, cara, eu fui me apaixonando por toda aquela história, e aí a proposta do curso era cada um fazer uma pauta e aí levava as fotos para discutir. E aí a gente ia, cara, com uma dúvida pro João, levava lá as fotos e aí a gente começava a ver e conversar. Cara, ele começava a pirar. Eu sei que a dúvida que a gente tinha, a gente saía do curso com umas 50 ideias, velho. E aí a dúvida era tipo, e agora? Para que lado que eu vou? A gente tinha uma dúvida, tinha tanta coisa, ele mostrava tanta alternativa que a gente falava, cara. Então era um negócio, foi muito legal mesmo. Para mim foi muito bom, muito inspirador. O João acabou depois desse curso, o curso terminou o curso e eu fiquei tão empolgado que ele abriu uma nova turma que aí ia ser uma outra pauta que eles iam discutir. Eu quis fazer de novo o curso. Eu fiz Caramba. de novo o curso dele, eu fiquei tipo. E para mim era muito bom, cara. A gente, tipo, virava muito. Ele acabou virando meu amigo, a gente se tornou amigos. Quando o curso acabou, a gente sempre manteve contato e é uma pessoa que é uma das pessoas também que faz falta aqui, velho. Que era João Vitor, faz falta. era muito foda. Pô, daí você fez o curso, legal, bacana, conseguiu, daí você fala, vou pra luta. Daí você começou E aí a, eu a... tava trabalhando lá na agência e vi que, cara, que eu queria ir pra rua e vi as coisas acontecendo e tal, e manifestação, isso e aquilo. Eu falei, cara, via as fotos, eu falei, pô, queria ir lá, queria ver aquela galera, queria fotografar e tal, mas um dia, e aí nisso, durante o curso, teve um outro amigo que falou pra mim que ele estava fazendo umas fotos para uma agência, que era uma agência de freelancers, não sei o que, blá, blá, blá. E me passou o contato e eu liguei para os caras. Falei, cara, eu sou fotógrafo, trabalho na rua, tal, tenho uma moto e estou querendo trabalhar. Os caras falaram, ah, é? Nossa, que legal. Então, se tiver alguma foto, você manda pra gente. E aí, teve um dia que eu estava indo embora trabalhar, começou uma puta chuva, eu peguei, fiz as fotos e mandei para os caras. Aí nisso as fotos começaram a sair nos lugares. Fui lá no Diário de São Paulo e assim as coisas começaram a ir. Acho que é mais ou menos isso, ô Conceição. Então, mas nessa história toda, aí você vai aparecer lá no diário, enquanto o Paulinho, o Marcão, aquelas coisas todas. Não, você já estava bebendo da fonte, encontrando os fotógrafos e tal, e respirando já aquele ar. Então você ali já estava decidido que você seria um repórter fotográfico. Daí você vai para a agência, você vai prestar serviço para a Futura Press. Isso. E aí, bom, eu fiquei um tempo ali trabalhando e eu vi que o que eu queria fazer era aquilo ali, era trabalhar na rua mesmo. E aí eu peguei e comecei a fazer umas contas. Comecei a fazer as contas, falei, cara, eu moro na casa dos meus pais, o que eu preciso? Quanto que eu preciso por mês para sobreviver? Fui lá e comecei, fiz uma pequena poupança, que aí eu vi que não ia dar certo, o trabalho não ia conciliar. Cheguei no trabalho e pedi as contas da agência. Falei para os caras que eu ia sair, os caras falaram, na verdade a gente já esperava isso. A gente percebeu que mais cedo ou mais tarde a gente ia perder você. E aí, Esse cara, cara é legal, né? Pô, esses caras aí tinham eu visão, né? Os caras é legal, hein? Eu acho que eu sou abençoado isso aí por cruzar com tantas pessoas boas no meu caminho. E aí, cara, eu peguei e fui me aventurar mesmo na rua. Acordava de manhã, ligava a televisão, via ali que estava acontecendo no dia, comecei a entrar nos sites e ver as coisas, tinha umas coisas de assessoria de imprensa, o governador teve um dia que eu estava fazendo uma entrega para a agência, tinha ido levar uma amostra de alguma coisa para a gráfica,
E aí eu tava voltando, eu passei num lugar, na Rebouças, e vi um monte de gente. E aí eu falei, cara, o que tá acontecendo ali? E aí eu fiz a volta na moto, eu tava com a câmera, parei, e aí nisso era o governador, que tava lá inaugurando alguma coisa. Eu falei, nossa, aí eu entrei no meio da galera, fui ali, fiz umas fotos de curioso e tal. E aí eu vi que no site do governo do estado tinha a agenda do governador. Ah, E aí eu comecei a ver aonde é que ele ia, e aí eu peguei e ia lá, que tipo, para mim, a foto não vendia nada, porque já tinha fotógrafo do governador, os jornais, estava todo mundo lá, sim. mas era uma maneira que eu via a galera trabalhando, que eu conhecia os fotógrafos, então o Paulo Bravos trabalha para o Diário de São Paulo, esse fulano trabalha para Agora, outro, e aí fui conhecendo a galera, vendo como que a galera, e isso aí comecei a beber da fonte, vendo como é que era, que a galera trabalhava, até que eu resolvi pegar as contas do trabalho e me aventurar, fazer as coisas por conta própria. Caramba, pô. E nessa brincadeira toda, o tempo foi passando e coisa e tal, aí você vai parar na Folha, né? Como é que é essa história aí? Cara, eu acho que o legal, Conceição, já que a gente está falando essas coisas de história, né, e a gente quer saber a minha primeira foto publicada em jornal foi na capa do Jornal da Tarde. Caramba! Eu fui lá no Estadão, velho. Era a história foi a seguinte, eu estava voltando do trabalho da agência, chegando em casa, e aí eu peguei e vi uns helicópteros sobrevoando um lugar perto da minha casa. Eu falei, cara, o que é aquilo? E aí eu peguei, fiz a volta na moto e fui lá. Chegou lá, era um galpão, estava fechado, a polícia estava lá dentro. Abri o portão, eu cheguei e falei, policial, o que tá acontecendo aí e tal? O cara pegou e falou, não, uma apreensão aqui de uns caras, um vereador aqui. Eu Ixi, peguei coisa. e entrei. Aí no que eu entrei, tinha um carro do Diário de São Paulo saindo e um carro do Estadão, com uma repórter que hoje em dia eu não lembro, não lembro quem é ela. Eu lembro das pessoas, mas enfim, tinha essa repórter lá. Eu peguei, tirei umas fotos do galpão e tal. E aí eu falei, você trabalha no Estadão? Você é fotógrafa? Ela falou, não, você tirou foto? Eu falei, tirei. Ela falou, pô, liga lá no jornal, e me deu o contato. Aí eu liguei, atendeu Edu Garcia, era o editor. Pegou e falou, eu peguei e falei, então, fulano, eu peguei seu telefone aqui, eu fiz umas fotos aqui de uma apreensão. Aí ele pegou e falou, pô, manda a foto para mim, manda a foto aí. Falei, não dá para mandar. Eu tô de moto, se você quiser, eu posso ir até aí, você revela o filme. Ele falou, você fotografou com filme? Eu falei, Ele falou, você pode vir? Eu falei, posso. Então vem aqui. E aí eu peguei a moto, acelerei lá para Engenheiro Caetano Álvares. Cheguei lá, entrei lá na redação. Ele pegou meu filme e falou, senta ali, espera ali. A redação estava vazia, era tipo uns 6 horas da tarde, estava todo mundo na rua. Fiquei lá esperando. Demorou mais de uma hora, cara. Eu fiquei lá e tal. Falei, cara, esse cara esperando, olhando o relógio, querendo ir embora pra casa. Aí ele Quero ver a voltou. novela. Aí ele voltou já assim, ele pegou e falou, cara, mandou muito bem, mandou muito bem. Essa aqui, ó, a gente vai usar. Essa aqui vai sair na capa e a gente vai essas outras duas dentro. Aí eu, tipo, olhei assim e falei, hã? Que? Ele falou, Caramba! e tal. Aí pegou, me devolveu, tal, assinou. Ele falou, depois você me passou toda a burocracia lá para ele poder me pagar pelas fotos e tal. Fui para casa, nem acreditei, cara. No outro dia eu fui na banca de jornal, chegou lá, tava minha foto na capa do jornal. Caceta, velho. E aí eu fui e comprei os 3 jornais que estavam na banca. Falei, vou guardar. Levei um para ficar mostrando, o outro eu guardei bonitinho. Falei, cara, preciso guardar. Essa foi Lógico. minha primeira foto que saiu no jornal. E aí, depois disso, depois de um tempo, teve um dia que eu tava com o meu primo em Diadema e umas amigas, a gente dando um rolê lá à noite. Eu nem sei o que a gente tava fazendo em Diadema, cara. A gente tava passando em um lugar em Diadema, não sei por que a gente tava naquele lugar à noite. A gente passou numa rua, tinha um iate gigante
a metade para metade estacionado na rua, a outra metade para tipo dentro de um terreno, mas ele não cabia inteiro no terreno, que ele era gigante. E aí a gente parou, falei para ele, para o carro, ele parou, a gente ficou olhando, a gente falou, cara, será que a gente tá bêbado? Olha que negócio louco no meio da rua. Pô, mas a gente nem bebeu, como é que a gente tá bêbado? Eu falei, a gente voltou para casa, no outro dia eu falei, cara, eu vou voltar lá para tirar uma foto daquele navio. Aí eu cheguei lá no outro dia, num domingo, tirei a foto. Cara, a rua já tava cheia de gente, um monte de curioso. Eu falei, cara. Aí eu peguei, liguei pro meu amigo João Bitar. Falei, João, fiz uma foto que é de um iate e tal. Eu acho que é muito legal e, cara, eu acho que sairia no jornal. Ele falou, cara, acho que isso aí de repente seria bom pro o Diário de São Paulo. Liga para eles lá, ou ele me passou um contato, ou liga para a Folha. E aí eu peguei, liguei na Folha, o Tony Pires estava lá, peguei e falei, cara, fiz essa foto aqui e tal, não sei o quê. Aí ele pegou e manda aí, falei, precisa revelar. Tem que revelar, vou de moto. Traz aqui. Levei, cheguei lá, conheci a redação da Folha, a mesma coisa, fiquei esperando. Aí ele foi lá, revelou, olhou e falou, pô, a foto é legal, mas eu falei com o pessoal na redação lá e eles não... Desculpa, eu gostei da foto, mas o pessoal na redação não falou que não tem espaço. Falou que não tem espaço. Eu falei, tá bom. Voltei para casa. E aí, na segunda-feira, eu tô assistindo o jornal, passa no Jornal do Meio-Dia lá, e um iate tal, aquela cena engraçada no meio da rua. Eu falei, cara, tá vendo o negócio aí na televisão. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, eu passo na frente da banca de jornal, tem uma foto lá, no topo da... igual a minha foto. E a hora que eu olhei, eu falei, cara, até assustei, achei que era minha, fui olhar. Matuíte Maieso. Olha de São Paulo. Eu olhei e falei, cara, os caras viram a minha foto e foram lá e fizeram igual. Eu falei, cara. Aí fiquei triste. E aí, pô, depois falei, pô, e contei pro João o que aconteceu. Ele falou, cara, não esquenta, fica tranquilo. Isso é até um bom sinal para você, tá vendo? Você consegue ver onde é que tá. Então, fica tranquilo, tal. Falei, beleza. E aí, nisso eu comecei a trabalhar, comecei a fazer as fotos para a Futura, e aí peguei o contato do diário, comecei a fazer as fotos do diário, ligava para o diário, ligava para a Futura, e aí oferecendo para um, para outro tal. É... Comecei a trabalhar mesmo como freelancer, quando não estava fazendo nada, fazia as fotos para a Futura, mandava as fotos direto pro diário, publicava no diário, e aí nisso, com o tempo, fui montando um portfólio, bati um dia lá na porta da Folha de São Paulo, fui lá mostrar meu portfólio para eles de novo. De novo, não, nunca tinha mostrado. Fui mostrar meu portfólio, o Gustavo Roth viu, o Tony estava lá, viu também, e aí o Tony, tipo, nem lembrava de mim, eu também não toquei muito no assunto na época, falei, já vinha, nem falei que eu já tinha ido lá. Aí eles viram, falaram, a gente já viu essas fotos na Futura, tal, legal. Beleza, um dia a gente liga para você. Se a gente precisar, a gente liga. Falei, tá bom. Aí nunca vai ligar. E aí nisso passou, cara, um tempão, acho que uns 6 meses. E Nossa. fazendo, fotografando. A Folha chegou a comprar uma foto ou outra minha, saiu no jornal. Até que um dia ele toca o telefone. Oi, é o Gustavo da Folha. A gente queria saber se você está disponível para trabalhar para a gente amanhã. Eu, cara, Caramba. na hora. Eu tô. E aí, esse foi o primeiro freelancer que eu fiz para eles. Trabalhei, fiz, depois trabalhei de novo. E aí, depois de um tempo, eles tinham uma vaga lá, um fotógrafo que trabalhava final de semana. Na época era o Emiliano, e acho que o Emiliano começou a fazer outras coisas, ou começou a trabalhar durante a semana. E aí eles pegaram e falaram, então, você quer trabalhar para a gente de final de semana? Falei, cara, quero. Comecei a trabalhar para eles final de semana, fiquei
acho que mais de um ano e alguma coisa, sem ter final de semana com os meus amigos. Final de semana era ali aprendendo, estudando e tendo contato com a galera e Aprendendo a fazer legenda. aprendendo a fazer legenda, aprendendo como é que o jornal funcionava. E aí eu vi e durante a semana fazia os meus freelas normais para o diário, para um lugar ou outro. Fiquei amigo da galera do diário, virei muito amigo do Paulo Bravos e do Leonardo Soares. A gente virou amigo lá no diário, a gente saía, ia tomar uma junto, tal, não sei o quê. E aí começou a rolar uma história de um garimpo na Amazônia. E aí o Bravos contava pra gente as histórias de Serra Pelada, as fotos de quando ele foi lá e tal, e a gente pirava. E aí ele pegou e falou: "Por que vocês não vão para lá?" Aí eu falei: "Cara, para mim eu não consigo, é difícil, tal, eu não tenho dinheiro, eu não consigo bancar para eu poder ir, é caro". E aí o Léo pegou e falou: vamos aí, tal, a gente compra passagem, a gente vai junto, tal, e acho que vai ser melhor porque é perigoso e a gente viajando junto vai ser legal. Ele tinha ido uma vez para a Amazônia fazer uma viagem sozinho lá de barco. Aí eu falei: "Cara, se ele já foi e tal", falei: "Tá bom, vamos aí". E aí eu peguei e pedi demissão desse final de semana da Folha. Falei: "Ó, tô saindo, vou viajar". A gente ia ficar, tipo, a nossa ideia era ficar tipo um mês lá para os lados da Amazônia. E aí eu fiz esse trabalho em parceria com o Léo. A gente falou: "Cara, vamos fazer junto, tal, o trabalho, e a gente tenta publicar junto, vamos fazer uma parceria mesmo". E, e a gente fez essa parceria. Logo quando eu voltei de lá, a gente conseguiu, o João ajudou a gente mais uma vez. O João sentou com a gente e editou as fotos com a gente. A gente ia para casa dele lá no centro de São Paulo e ficava lá editando as minhas fotos e do Léo. E aí a gente começou a escrever, falou: "Não, vamos escrever um texto, tal". E aí, na época que ia lançar a revista Brasileiros, ele falou com... O som sumiu. É. Voltou. Desculpa. Ele já sabia que abria a revista Brasileiros, ele era amigo do Hélio Campos Melo, e acho que ele falou com o Hélio que, ó, tem esses dois fotógrafos aqui que fizeram esse trabalho no garimpo. E aí o Hélio gostou das fotos e resolveu comprar a matéria nossa, foto e texto. E aí a gente publicou uma matéria de 7 páginas na edição número 2 da Brasileiros. Foi muito legal. E aí, com essa história aí, rolou uma coisa bacana, rolou uma coisa ruim, que acontece que aí vem coisas boas no meio disso. Teve uma ocupação no centro de São Paulo que um cara... a polícia foi fazer reintegração de posse e aí as famílias tudo ali meio preocupadas. Eu sei que rolou uma cena de uma mãe jogando um filho do primeiro andar para uma pessoa embaixo pegar o filho dela, que a polícia estava jogando bomba de gás dentro da ocupação. E aí o fotógrafo da noite do Diário de São Paulo fez essa foto, que foi uma coisa que repercutiu muito, essa mãe soltando a criança. E aí o ombudsman da Folha escreveu um editorial criticando a Folha Pacas, que era inadmissível um jornal como a Folha de São Paulo não ter uma cobertura da madrugada. E aí a Folha abriu uma vaga para fotógrafo da madrugada. E aí eles me perguntaram se eu queria me candidatar para a vaga. Ia ter uma banca, iam ter outros candidatos, era um processo, tinha que mandar o portfólio, tinha uma provinha perguntando umas coisas assim de redação para saber se entendia o processo e tal. E aí eu passei por esse processo aí, e no final dessa banca aí eles resolveram me contratar para trabalhar na madrugada. Caramba! E aí
retomei a cobertura da madrugada da Folha, depois de anos que não tinha. Comecei a trabalhar na madrugada. Caramba, e você ficou na madrugada lá há muito tempo, né, pô? Eu fiquei durante, acho que 3 anos e meio. Ah, mas é uma boa experiência, madrugada, hein? Luz Eu não, baixa, no, polícia. primeiro, no começo era difícil, depois, cara, eu tomei gosto pela noite e da liberdade, trabalhar à noite, as coisas que via, as coisas, para mim, eu achava muito interessante. Não tinha trânsito. Não tinha trânsito, as pessoas na madrugada se conversavam entre si, tinha uma comunidade dos jornalistas da noite ali, que um sabia o que eu estava fazendo, a galera realmente andava junto e se ajudava, era uma energia muito, muito bacana. Ponto de E aí encontro lá eu no já Bar Estadão. nem queria sair mais. Depois eles falaram de me trazer pro dia, eu falei, não, deixa eu aqui, eu gosto. E aí fiquei mais um tempo, e aí depois chegou uma época que eles falaram, não, vem pro dia. Eu saí de férias, e aí quando eu voltei das férias, eles já me colocaram durante o dia, e aí eu comecei a trabalhar durante o dia e foi. E Pô, aí, pô, agora, e lá na Folha você vai parar na Síria, né? Que porra é essa aí que você fez lá? na Síria não, eu fui para Líbia. Pra Líbia, isso. Eu fui para Líbia. Pois é que, cara, a madrugada me ensinou muito, né? E teve essa escola da madrugada aí no meu caminho, que eu aprendi muita coisa com os amigos que trabalhavam, tinha pessoas que trabalhavam lá há anos. Você trabalhou na madrugada também? Puta, fiz madrugada também. Madrugada é uma coisa que eu nunca gostei muito, mas eu fiz muita madrugada também. Se vacilar, tem pessoas de quando eu comecei a trabalhar na madrugada que estavam lá ainda. Tinha pessoas que Sim. trabalhavam lá há 20 anos. Não, os caras gostam. Tem uns caras que adoram a madrugada, né? Pois é, que é muito dinâmico, né? É perigoso, acontecem umas coisas. E aí, cara, eu fui aprendendo com isso. Os cara não têm noção do que é madrugada, né? Porque imagina, por exemplo, você cobrir uma chacina no meio do mato à noite, na neblina, você chegando com o carro, os polícias tudo assustados, não sabe quem está chegando. E, Exatamente. meu, é complicado. Mas é assim, é uma escola, né, Apu? É uma escola. Total. Teve uma vez que eu estava na redação lá, e aí a jornalista que ficava no plantão lá à noite pegou e falou: então, aconteceu um assassinato, 2 pessoas na mesma rua em Carapicuíba. Você quer dar um pulo lá? Falei, não tem nada. Aí liguei para a galera, tinha uns outros amigos que estavam indo para lá também. Falei, então vamos lá. E aí nisso, quando eu estava a caminho, ela ligou para mim e falou: Apu, na verdade, não são 2, agora tem 3. Tem um outro na rua de trás. Falei, uau. E aí, quando a gente estava fotografando, e aí cheguei no lugar, fotografei um local, depois fui no outro local. Quando a gente estava nesse segundo local, eu ouvi uns barulhos, tal, 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 tipo, muito perto. Eu olhei assim, eu olhei pro Lawrence, que o fotógrafo, falei, cara, Lawrence Bondinar. Lawrence Bodinar, o homem e a lenda. Também membro da CG. E aí eu, tipo, falei, cara, isso aí é tiro. Ele falou, eu acho que é também. E aí, cara, não deu 2 minutos, o policial falou, acabaram de matar um do outro lado da rua. A gente atravessou lá e não... Cara, tinha umas cenas sinistras. Não foram poucas. Oh, Mas isso aí foi esse negócio de violência e tal. Acho que foi me aprendendo e foi criando um filtro. Depois eu trabalhei durante o dia. E aí, por eu já ter essa experiência com violência, começou a ter a violência no Rio de Janeiro, começou a subir muito, cara. Quando estava chegando aquela época que ia ter Olimpíadas, Copa do Mundo, eles estavam começando a preparar o Brasil ali para essas coisas. E aí foram fazer uma faxina lá no Complexo do Alemão e a violência explodiu lá, o bicho pegou.
E aí o jornal resolveu mandar reforço. Tinha sucursal no Rio, tinha os fotógrafos do Rio lá, mas eles queriam mandar mais alguém para reforçar, porque sabiam que o negócio ia ser grande. E aí ligaram para mim e falou: Apu, se for para ir para o Rio de Janeiro, você pode? Eu falei: posso. Ah, então tá bom. Então para o que você está fazendo aí, vai lá para sua casa lá, pegar umas coisas que tem um voo 1 da tarde e a gente quer colocar você nesse voo. Isso era 11 da manhã. Nossa. Falei, cara, eu nem estava muito ligado o que estava acontecendo no Rio. Cheguei em casa, e aí já para eu me antenando, liguei o rádio, falei, deixa eu ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? O que eu vou fazer. E aí, enquanto eu tô arrumando a mala, eu vi, cara, o negócio, eu falei, cara, é uma guerra mesmo o negócio. Colete à prova de bala, capacete, tal. E aí passei essa temporada, essa curta temporada lá no Rio, vendo gente baleada, né, chegando. Logo que eu cheguei no Rio, fui para um hospital, cheguei lá, já vi um monte de gente chegando, baleado de bala perdida, não sei o quê. E aí comecei a trabalhar do lado dos fotógrafos cariocas lá. Teve um dia que a gente estava na entrada de um morro, passou um blindado da polícia, do exército na nossa frente. A gente já estava, tipo, um tempão lá na frente. No máximo que dava para ir lá na frente, estava eu e o fotógrafo da Reuters na época, Bruno Domingos. Fui indo com ele. O Bruno era, tipo, carioca, malandro do Rio, sabia tudo. E aí falou, não, vem comigo, tal, tá tranquilo. E aí eu fui com ele lá, a gente passou, a gente foi junto com um grupo do exército, que a gente chegou num lugar que tinha uns traficantes que estavam atirando e não deixava os caras do exército avançar mais. E a gente estava junto com eles, um pouco recuado, fotografando os caras do exército deitados no chão, dando tiro mesmo e tal. Aí o Bruno falou, cara, vamos voltar. Isso era 5h30 da tarde, falando, acho que a gente já tem foto, vamos voltar. Eu falei, vamos, já tá caindo a luz, a gente não quer ficar aqui não. Nossa. E aí nisso o carro dele tava parado atrás do meu, eu entrei dentro do carro, tô ali editando as fotos. Nisso, que já era uma foto impactante, cara, desses caras do exército deitado no chão, atirando. Nisso passou esse carro do exército na nossa frente, e aí os caras que estavam no morro começaram a atirar na direção do carro do exército que passou na nossa frente. Nossa. E aí eu ouvi aquele barulho, eu olhei para cima e eu vi o ar se movimentando em cima do carro. Assim, eu fiz um... Só vi quando você está sentado do lado da asa do avião, que o avião vai pousar, você vê o ar se movimentando. É. Eu vi aquilo passando em cima do carro. É as balas. Era as balas. Eu olhei e falei, cara, isso é aqui. Eu só joguei o computador para o lado, o carro estava estacionado. Eu joguei o computador para o lado, abri a porta do carro e pulei no chão, deitei no chão. No que eu deitei no chão, eu olhei, eu vi um cara caindo. O cara caiu, assim, pum! E caiu, cara. Eu olhei e falei, cara... Eu enfiei a mão para dentro do carro, peguei a câmera, deitado no chão, fiquei deitado no chão, e o cara começou a gritar, ai, 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 eu fiz umas fotos, e comecei a gritar, ajuda, 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 começou aquele negócio, ajuda, ajuda, a gente já saiu, tipo, engatinhando no chão, e tirando foto e tentando ajudar, e aquele desespero sem saber o que fazer, o cara baleado ali na frente, a gente pedindo ajuda pros caras do exército, os caras do exército, tipo, mandando o fogo de volta pros caras, e aí nisso vieram os caras e conseguiram pegar o cara e colocar o cara dentro do SAMU. Nossa. E aí o Bruno falou, Apu, vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro. Eu entrei pra dentro de um bar, aí ele falou, você viu o Paulinho? Eu falei, não. Ele falou, cadê o Paulinho? O Paulinho tava atrás da gente. E o carro dele e o carro dele tomou um tiro. Eu acho que o Paulinho tomou um tiro. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, o Paulinho tomou um tiro. E, tipo, aí ele conseguiu ligar. E aí o Paulo Itter, que atendeu o telefone, falou, tomei um tiro, sim, mas eu tô bem, tô indo pro hospital. Aí ele falou, qual hospital? Hospital tal. Aí o Bruno falou, cara, eu vou lá pro hospital. Eu falei, então vamos, né? Tipo, pô, um colega nosso tava junto com a gente. E aí abortamos a missão, fomos pro hospital, já tava no caminho. Nisso, o editor da Folha ligou, falando da foto. Ah, não, essa foto do soldado aqui, que horas que foi a foto? Eu falei, cara, acabei de ver um cara sendo baleado, nosso amigo Paulo foi baleado também, a gente tá indo pro hospital. E a galera do hospital, a galera do jornal ficou tipo, cara, o que tá acontecendo? E aí, nisso, a gente chegou no hospital, o carro do Paulo estava lá, ele já tinha dado entrada. E aí o Bruno foi lá para dentro, o Bruno falou, cara, eu vou lá ver o que está acontecendo e tal.
E aí eu fiquei cuidando do carro, do equipamento, umas coisas, tipo o colete do Paulinho sujo de sangue lá ainda. Eu fiquei lá cuidando, aí nisso chegou a polícia começou a perguntar. Eu falei, não, tô com as coisas dele aqui. O cara falou, mas... Falei, cara, eu não sei de nada, só tô cuidando. O colega de trabalho dele tá lá dentro lá e eles estão tudo lá dentro. Tô aqui, vou ficar aqui. E aí, nisso, o jornal começou a me ligar, querer saber o que estava acontecendo, e eu super nervoso, tremendo e Manda contando. foto, manda foto! Mandei a foto e foi. E aí, eu acho que, cara, e depois disso, 2010, 2011, lá na frente, estourou essa guerra na Líbia lá. O jornal sentiu a necessidade de ia mandar uma equipe, ia mandar um repórter, ia mandar um fotógrafo também. E aí, os caras resolveram... me ligaram, falaram, Apu, você sabe falar inglês? Aí eu tava estudando na época, eu tava aprendendo, eu peguei e falei, não sei. Ui. Aí o cara pegou, ele pegou e me testou, falou, what are you doing here? Aí eu falei, o quê? Aí ele respondeu, ele voltou e perguntou e falou, quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, I'm a photographer, I work for Folha de São Paulo newspaper. Aí o cara pegou e falou, tá bom, entendi. Não, beleza, você tem inglês Já suficiente. tá habilitado. Falei, beleza, vai. E aí, mas na avaliação deles era que eu já tinha cobrido violência em outros lugares. No Rio, eu já tinha passado por essa experiência, aí eles avaliaram que eu poderia ir. E aí fui pela primeira vez lá para a Líbia. Depois disso voltei e aí quando eles tomaram a capital, Trípoli, o jornal quis mandar outra pessoa, aí eu fui de novo para lá e aí assim foi rolando. E aí depois que vai a primeira vez as coisas começam a ir acontecendo, né? E você vai ficando mais seguro, né, Apu? Agora, me fala uma coisa, Apu, de todas essas aventuras e tal, você vai parar lá no IAP. Como é que foi esse projeto aí? Só para a gente entender. Porque você ganhou um prêmio agora recentemente com esse projeto aí. Cara, a história é longa, né? Mas para deixar a história longa curta, eu saí da Folha em 2015 e aí eu me mudei aqui para os Estados Unidos no começo de 2015, fiquei por aqui e já conhecia umas pessoas tal, e um amigo da agência France Press me convidou para poder trabalhar lá. A gente já gostava. Eu já tinha falado para ele que eu achava legal o trabalho de agência internacional tal. Ele pegou e falou, cara, a única maneira das pessoas conhecerem o seu trabalho é você trabalhando. Eu gosto do seu trabalho. Então, se um dia tiver oportunidade, eu falei, beleza. Mas isso passou, eu estava lá no Brasil e tal, e nunca rolou. E aí, quando eu já estava morando aqui, ele pegou e falou, cara, quer vir trabalhar com a gente aqui? Temporário? Eu falei, quero. Lógico. Ele falou, você tem onde ficar no Rio de Janeiro? Eu peguei e falei, cara, eu acho que tem. Aí já comecei a ligar para os amigos, liguei pro meu amigo. Na época, o meu amigo Daniel Marenco morava no Rio. Eu falei com ele, ele falou, bruxo, vem pra cá, velho. Fica aqui na minha casa, tem espaço para você aqui, vai ser irado, tal. Vem aí, vai ser da hora. Ele já tinha vindo me visitar uma vez aqui nos Estados Unidos, tal. Ele pegou férias, aí veio aqui para Califórnia, a gente curtimos, zoamos pra caramba. E aí, quando eu falei para ele que tava rolando isso aí, na hora ele falou, cara, vem pra cá, vai ser louco. Eu falei, pô, beleza. E aí fui para esse trabalho temporário na France Press, no Rio de Janeiro. E aí, enquanto eu estava fazendo esse trabalho lá, foi na época que o governo do Brasil começou, era o Temer que já tinha rolado o impeachment, o Temer queria abrir uma reserva lá na Amazônia, uma reserva de ouro e minério, só que essa reserva ficava dentro de uma terra indígena. E os índios não tinham sido consultados para nada disso aí. E aí essa história estava rolando, eu peguei e falei com o pessoal da France Press. Falei, olha, tá acontecendo essa história na Amazônia e tal. E os caras falaram, mas é difícil fotografar índio e tal. Eu falei, cara, vou tentar.
E aí eu peguei e comecei, cara, passei telefone, liga para um, liga para outro, liga para um amigo, liga para outro, liga para um, liga para outro. E aí falei com o amigo Egberto Nogueira, da IMA, que também que, com o passar dos anos a gente ficou amigo. E aí ele conhecia, ele tinha ido lá recentemente e ele estava com um telefone que era um número que era de um dos indígenas. E aí eu comecei a ligar e o telefone do cara não pegava, não funcionava. Aí, cara, mas pelo menos eu já tinha uma pista. E aí eu Sim. comecei a revirar tudo e ligar na cidade mais próxima e tentar falar com essa galera, até que um dia eu consegui falar com os ativistas que trabalhavam com eles lá, e aí eles fizeram o meio de campo, e aí eu peguei e falei para a agência, falei, olha, a gente consegue ir, eu falei com os indígenas, eu consultei os indígenas, e eles permitem a gente ir lá. Eles falaram, sério, a gente consegue? Eu falei, consegue. Então, aí eles falaram, então vai. E aí nós fomos, e aí eles mandaram um time completo, comigo como fotógrafo, um videógrafo e o repórter. E eu era o único brasileiro nativo mesmo, né? Uma agência internacional, então a videógrafa era francesa e o repórter era americano. Os dois falavam português, os dois falam português. Sim. Mas os indígenas, o português deles é a segunda língua, né? Então, tem coisa que para um nativo em português entender o que o cara tá falando, tá tentando falar em português é mais fácil. Então, eu tinha essa facilidade de comunicação com os indígenas. Então, eu que acabei virando a pessoa mais próximo deles ali e tal, e a gente passou, dessa vez, 3 dias com eles, lá na aldeia dos Wayampi. A gente fez uma série de reportagens. A France Press publicou essas reportagens. As reportagens fizeram muito sucesso. Foi uma das matérias de destaque da France Press no Brasil, naquele ano de 2017. E aí, depois disso, os indígenas gostaram, acharam que a gente foi muito respeitoso, que a matéria era pertinente com o que estava acontecendo. E como eu acabei sendo essa conexão com eles, a gente acabou criando um laço de amizade ao longo do tempo. E de vez em quando algum deles estava na cidade, eles me ligavam e aí eles me convidaram para poder voltar lá. Enfim, a gente foi lá, fez a matéria para a France Press, terminou, depois acabou o meu contrato com eles, eu voltei aqui para os Estados Unidos, estou aqui, e aí em 2018, já estava tendo eleição, todo mundo com medo do que estava acontecendo no Brasil. Começo de 2019, eles entraram em contato comigo e falou, Apu, a gente está com medo do que está acontecendo, tem muito garimpeiro aqui perto, tal, e a gente não sabe o que vai acontecer. Aí a gente precisa que você faça uma reportagem. Eu falei, cara, que responsabilidade. Porra. Mas aí eu comecei, cara, embarquei nessa em novembro, eu comecei a me organizar, comecei a pesquisar, escrevendo, ligando e conversando com pessoas, com antropólogos e pessoas do meio e tentando entender o que estava acontecendo, já organizando autorizações, FUNAI, cara, aí abriu um mundo assim que eu falei, cara, eu tive que planejar, organizar tudo sozinho e tal. Foi uma outra escola, né? De você E saber aí caminhar com as próprias pernas, né? tive que Fazer a caminhar. fonte, você fazer a pauta, ser o tesoureiro da viagem, seu. Exatamente, controlar tudo tal, organizar a minha vida aqui, que eu desde 2015 eu moro aqui, mesmo na época que eu estava no Brasil, no Rio de Janeiro, mas a minha casa, mesmo naquela época, ainda era aqui, porque né, eu fiquei um tempão no Rio e aqui e tal. E aí organizar a vida, organizar a viagem, tudo, né?
é tudo fácil. Quando a gente está no jornal, a gente só recebe a pauta ali. O cara te liga, ó, vai pegar o avião. É 11 horas, mas daqui a 1 hora você tem que estar dentro do avião. Ah, beleza. Assim é vai ficar fácil. naquele hotel. A sua verba de viagem é essa aqui, a verba de comida é essa. Traz a nota. Traz a nota. E aí, enfim, Traz a mentirosa. Tive que fazer tudo isso aí, controlar as minhas despesas, porque aí, nessa altura do campeonato, você já trabalha, você já funciona como se você fosse a empresa, né? Então, você tem que equilibrar as mesmas notas, guardar as notas para você, depois fazer prestação de conta para você mesmo, para pagar imposto, isso, aquilo, outro, deduzir do imposto, as coisas que é de trabalho, né? Você fala, cara, dá trabalho fazer essas coisas. Dá. Porque o fotógrafo hoje ele é uma agência institucionalizada, né? O cara é tudo hoje, né? O cara é uma agência ambulante. Esse trabalho, ele demorou 6 meses para ficar pronto. Caramba! 6 a 7 meses. Você ia e voltava? Eu fui para a Amazônia, passei 15 dias com eles lá na floresta, e aí já foi um trabalho de imersão mesmo. Eu já combinei com eles, falei, não, eu vou, mas eu vou sozinho, então eu preciso de tempo para poder conversar com as pessoas, para poder tirar foto, para poder fazer vídeo, então eu preciso de tempo para fazer isso, eu não posso ir aí e voltar. Sim. E aí, para eles também, era tipo, eles falaram, então a gente vai ter que receber você aqui, então a gente vai organizar. Falei, tá bom. E aí, eu me organizei, os indígenas se organizaram para me receber, para saber onde que eu ia ficar. Fiquei esses 15 dias com eles lá na floresta, viajando dentro da terra deles lá, e indo em outras aldeias distantes, conversando com os caciques antigos e tal. E aí, nisso, eles me contaram que eles estavam se organizando politicamente para eles entenderem como que funcionava o nosso mundo, que a única maneira deles conseguirem alguma coisa era através da política. Porque simplesmente ia uma pessoa lá e falava, a gente vai tomar a terra de vocês aqui. Eles falando, Tipo assim, né? Vamos redemarcar as terras, vamos diminuir as terras indígenas, porque tem muita terra. Eles iam lá na cidade, não, vou falar aqui, os caras, ninguém resolve. Aí eles perceberam e falaram, cara, existe um negócio que chama lei. Existe política. O que é política? Política é isso. E aí eles resolveram se organizar entre eles para entender e começar a participar da nossa política, que era a maneira que eles viam que eles conseguiam se proteger também, de uma maneira legal, jurídica. Sim. Não é só tentar proteger a terra deles de entrar garimpeiro e se proteger de uma maneira jurídica. E aí, nisso, em todo esse processo, um deles estava saindo da floresta pela primeira vez para vir para os Estados Unidos, para a ONU. Caramba! Pedir ajuda. E aí eu falei com eles, eu vou acompanhar você. E eles já sabiam que eu morava aqui nos Estados Unidos. Eu falei, pô, e a gente vai lá nos Estados Unidos, na ONU. Você já foi na ONU? Eu falei, não, eu moro em outro lugar, eu moro longe e tal. Mas se vocês vão lá, eu vou acompanhar vocês. Eles falaram, a gente quer. Você vai. Eu falei, então, tá dado minha palavra. E aí voltei nisso e a gente se organizou. Nos encontramos em Nova York, fomos lá na ONU. E aí a gente conseguiu fazer a mensagem dele chegar, ele conseguiu falar lá. Foi uma batalha também. Ele não tinha nenhuma experiência naquilo, era a primeira experiência dele, era tudo novo e vendo aquilo. E ele tinha a missão com o povo dele lá, que era de ir lá e fazer a voz dele ser ouvida. E eu tentando emplacar a história, que era uma história importante. Porra, sério. E esses caras aqui, eles estão sendo ameaçados, o governo e tal, toda aquela história, e a galera, nada. E eu falando, ofereci a mensagem, eu ofereci para o Washington Post, ofereci para o New York Times. Enquanto eu estava lá em Nova York, mandei um monte de e-mail para os editores do New York Times, e aí um dia um editor me respondeu. Eu falei, cara, a história é essa, eu estou acompanhando eles desde a floresta, e agora a gente está aqui em Nova York, aqui na ONU, e é isso que está acontecendo. Aí o editor do New York Times fala, nossa, que legal, então a gente pode fazer história, o indígena em Nova York pela primeira vez? Eu falei, não, velho, não é essa história. Não é essa a pauta.
E aí eu ainda comentei isso com o meu amigo Jauarauá, Jauarauá Waiapi. Ele pegou e falou, pô, eu não tô aqui para isso. E realmente não era, ele nem saía, ele não Ele tava... não era um crocodilo dandy, né? Não, e ele tava muito focado na missão dele, que era Sim. lá na ONU, velho. E ele queria ser ouvido, e ele queria Lógico. deixar a declaração dele lá, e a gente estava tentando, dentro de um fórum indígena, com indígenas do mundo inteiro, para você conseguir subir lá e você dar sua declaração. Cara, isso no quarto dia do fórum, que a gente já estava quase desistindo de ir lá, já estava cansado e achando que não ia conseguir falar, até que foi um dia que a gente conseguiu colocar o nome dele lá, emplacou, e aí a presidente chamou lá Jauarauá Waiapi do Brasil. E aí a gente Pô, também eu falei, Jauarauá, é você, vai lá, é você. que legal, velho. Vai, e aí ele foi e fez a declaração dele lá, tudo escrito do jeito que se lê em espanhol, mas ele não fala espanhol, só que a ONU não tinha tradução em português, olha que coisa. Pô, Só tinha que ser em espanhol. E aí ele escreveu um statement em português, mas de uma maneira que ele estivesse lendo, o som saísse em espanhol. caramba, meio que traduzido, sim. E aí o Jauarauá falou em espanhol, sem saber falar espanhol na ONU, e rolou. E no meio disso tudo, e aí, cara, mas mesmo assim a história não saiu naquela época. Eu voltei para Los Angeles, o Jauarauá voltou para a floresta e a gente continuou trocando informações e está acontecendo isso. Eu ia dando os updates na minha história e tentando editar um vídeo e como que vai fazer e tentando fazer um script, um roteiro para ter o vídeo. E até que os caras me ligaram falando que a terra deles tinha sido invadida Pô, e que um cacique tinha sido assassinado. E aí, cara, aquilo ali começou a virar tudo. E aí, no meio do caminho, a história aconteceu. E aí, a imprensa se interessou pela história. E aí, essa caramba. história, a CNN já tinha as minhas fotos do Waiapi da época da France Press. Então, quando teve que eles foram invadidos, as fotos que começaram a circular eram as minhas. Sim. E aí a história rodou. Um colega de trabalho que trabalha para a CNN falou para a CNN que tinha o meu contato, que isso estava acontecendo, me colocou em contato com eles, o Gabriel Chaim, e falou comigo, falou, Apu, eu vou passar o seu contato para eles e aí você conversa com eles, a sua história é muito boa. A Pô, gente já tinha trocado, já tinha falado com ele, mostrado para ele o que estava fazendo e tal, e ele super se empolgou com a história também, falou, cara, que legal, tal, pô, vai dar certo, vai emplacar. E aí ele já tinha o conhecimento, ele falou com a galera, a pessoa me ligou um dia, atendi o telefone, oi, que é uma da CNN, e a gente está interessado na sua história. A gente ouviu o nosso, um videomaker nosso falou da história pra gente, a gente quer ver. E aí eu peguei e mandei para eles, a editora me ligou de novo e falou, cara, a história. gente, a gente gostou muito, e a história, do jeito que você está contando a história, a gente quer contar essa história. É uma história bonita, mas é uma história dramática, mas você está contando a história de uma maneira bonita. E a gente quer publicar isso na nossa plataforma, em todos os lugares. Eu falei, mentira. E aí aconteceu. Aconteceu, publicaram. Depois de um tempo aí eu comecei a trabalhar em parceria com eles. Os editores da CNN me ligando e, cara, ia escrevendo e traduzindo e legendando cara, quando tipo a gente fechou e falou, não, fechado, a gente tem a história. Eu falei, beleza. Aí o cara pegou, a editora pegou e falou, então agora a roda já tá girando, agora você já tá na roda, então agora a gente tem que trabalhar. E a gente ficou, cara, umas 2 semanas trabalhando direto e traduzindo, e ela me mandava
questões e querendo saber coisas e tal e tudo mais. E aí o trabalho saiu na CNN, na televisão, depois saiu na internet, saiu em todos os lugares. E é isso aí que culminou esse prêmio do começo da nossa conversa. Caramba, minha filha. Até com ele aqui, ó. Eu peguei pra gente estar falando. Aí, garoto, de ver. Pô, merecido, né, velho? Aos Guardiões da Amazônia, ó. Caramba, velho. Puta de uma coisa linda, hein? Parabéns, Apu. Olha, emociona, porque, meu, esse povo indígena estão sendo tão massacrados, estão sendo. Nossa, tá preocupante esses últimos dias aí. Você foi, de fato, um guardião. E, assim, o seu estalo, né, de você ter essa preocupação, essa visão, essa busca, meu, é um resultado de um trabalho de vida, né? Parabéns mesmo, viu, Apu? Obrigado, Conceição. Pô, eu Cara, ouvindo isso de você, cara, que não, meu, é eu tô aqui lá emocionante. atrás, então observava e agora tá aqui conversando com você, para Não, mim, porque a gente sabe como é que é o drama daqueles índios, das minorias, meu, e é um pessoal que você deu voz, né? Você ajudou a mostrar um drama. Acho que esse é o papel do fotógrafo, né? E você fez isso de uma forma muito brilhante, cara. Muito bem, parabéns mesmo. Quando você obrigado. voltar aqui em São Paulo, a gente vai tomar uma cerveja aí para ouvir mais história aí, porque, meu, tem muito mais coisa para você contar que você só resumiu, né? E cara, essa, infelizmente, cara, essa é uma luta que ela continua ativa, que Sim. ela não acabou. Pelo contrário, né? Essa situação que eu fui registrar o ano passado, que já era uma situação gravíssima, que eles Antes já da Covid, antes da Covid. eles já foram lá para Nova York pedir socorro, que já estava complicadíssimo. E aí, cara, agora já era uma situação difícil, a gente continua, eu continuo em contato com eles até hoje e tal, e uma situação que era muito difícil agora se piorou muito mais, se agravou de uma maneira muito mais complicada com essa chegada desse coronavírus. Né? Então, é E as pessoas não sabem, né? Mas tem muito ativista lá no meio e muitas ONGs aí é que estão ajudando a amenizar um pouco, né? Esse drama, né? sim, Pô, total. pô, e agora você vai ficar nos Estados Unidos até quando? Tem algum projeto de voltar? Por enquanto, não. Cara, de voltar para trabalhar, de voltar, cara, não sei. Por enquanto Por tá. enquanto, por enquanto, hoje em dia aqui é a minha casa, eu trabalho, eu tô aqui, acabou virando a minha base, eu trabalho aqui e mas eu hoje em dia eu tento fazer o meu trabalho de uma maneira global mesmo, eu tento enxergar as coisas dessa maneira, de uma maneira internacional e não local. E tem muita notícia que acontece no Brasil, que é local, aqui em Los Angeles Sim. também. Eu já estou morando aqui faz 5 anos e eu vejo que, cara, esses dois países são muito parecidos. Tudo que acontece aí acontece aqui. E aí, Tanto coisas que pro bem quanto pro mal, né? tanto bem quanto por mal, coisas que a gente nem imagina e que muitas pessoas vêm visitar aqui, então só vai nos lugares turísticos, só vê as coisas que são bonitas, praia, tal, isso, Hollywood. E aí as pessoas não veem a realidade. E aí quando você começa a morar no lugar e você começa a acompanhar o cotidiano, você vê que realmente acontece de tudo. E aí eu tenho tentado levar o meu trabalho de uma maneira de ver o que são coisas que são relevantes mesmo e fazer isso dessa maneira. Mas continuo trabalhando aqui, tenho projetos em andamento aí no Brasil também. Eu acabei tendo que adiar a minha ida para o Brasil. Eu ia para o Brasil agora, em janeiro eu tinha planos de ir para o Brasil ali entre março e abril para poder fazer uma outra história. E aí eu resolvi abortar a missão, porque eu sabia que esse negócio ia... Em janeiro, a gente já percebeu que ia se espalhar mesmo. E aí acabei ficando por aqui.
Pô, E aí a gente está no ponto que a gente está hoje, agora nesse momento, né? Mas, pô, e o pessoal lá de Pedreira, tá? Eu sei que você ajuda uma turma lá também, né? cara, Eu sei que você tem um trabalho lá com os caras lá de Pedreira, onde você nasceu, né? Uma ajuda humanitária lá que você faz. não, o que está acontecendo agora, no momento, eu estou finalizando um projeto aqui, a gente vai fazer um zine, um livrozinho, e aí esse livro vai ser vendido e o valor desse livro vai ser revertido para pessoas lá do bairro, lá da Pedreira, pessoas que estão sendo impactadas pelo coronavírus. Então, a gente vai tentando fazer essas coisas aí. Já tem uma amiga fotógrafa que também me chamou para um outro projeto para ajudar as pessoas que moram no litoral. Ela está morando no litoral agora, e aí tem pessoas que estão precisando de ajuda lá no litoral, então já me envolvi com ela nesse projeto aí também, e a gente vai trabalhando e tentando colaborar e fazer o que é possível, que está ao nosso alcance, né? É isso aí, Apu. Pô, Apu, nós vamos ter que encerrar aqui, porque senão o satélite vai cair. Mas Tá tranquilo. eu fiquei muito feliz de falar com você, da sua motivação, que para mim também serviu de inspiração. Vai, pô, preciso fazer algumas coisas também, porque isso é muito legal, essas trocas de experiência. E, pô, fiquei feliz mesmo, viu, Apu? Parabéns. E, poxa, eu só tenho que te agradecer aí sua boa vontade aí de a gente conversar. Pô, que isso. E, Mas... pô, fiquei muito feliz mesmo. E manda uma mensagem aí pra turma lá da CG. Agora já? Já, falei. Pera aí, eu vou gravar um vídeo aqui então. Aqui, ó. Seja cultural. E aí, galera? Olha que o que vocês estão fazendo aí? Tô aqui, ó. E Conceição, essa aqui é a galinhada virtual, cara. Cadê você? Aconteceu a galinhada virtual. Você estava lá também, mas agora a gente tem que fazer outro. Então, estamos aqui com Conceição aqui, grilo na foto. Legal. Fui. Mandei. Ô, Apu, ó, eu quero desejar a você boa sorte. Lá para o Ayapi, muita proteção, muita sabedoria, que você tenha muito sucesso na sua carreira e que, se Deus quiser, num espaço muito breve de tempo, nossos caminhos se encontrem novamente, Apu. Com certeza. Um beijo no seu coração e olha, parabéns, viu, Apu? Pô, Conceição, eu que agradeço, cara. Para mim, mais uma vez, é uma honra eu receber um convite desse de conversar com você aqui. Pô, que é E esse? um monte de pessoa já bacana que são pessoas que cruzaram o seu caminho aí. Eu assisti vídeo de vários, cara, histórias muito, muito legais e, pô, e eu ter cruzado o seu caminho e a gente tá aqui conversando agora aqui também, para mim, eu tive sorte de encontrar Não, você. que é isso, a sorte é minha também, pô. Ó, É, sorte a nossa, então. esse fundo verde aí, ó, em homenagem ao seu Palmeiras, viu? Aê! Tchau, Apu. Beleza! Um beijão pra você, Apu. Um grande abraço, meu. Tchau, tchau.